Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, 1º de julho. A liturgia da palavra nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus que salva e sobre a fé que devemos ter em Jesus, mesmo quando a tempestade ameaça nos afundar. As leituras de hoje mostram que o Senhor é o Deus que salva os justos, protege os que nele confiam e espera de nós uma resposta corajosa de fé e abandono. A leitura de Gênesis, capítulo 19, apresenta a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades mergulhadas no pecado, mas mostra que, mesmo diante do castigo, Deus é fiel à promessa feita a Abraão e salva Ló e sua família. O anjo exorta Ló a fugir. Salva a tua vida, não olhes para trás. Mas a esposa de Ló desobedece e se transforma em uma estátua de sal. Essa passagem bíblica tem elementos simbólicos e teológicos profundos, pois Sodoma representa a civilização do pecado, que rejeita a ordem divina. Ló é o justo, que, embora frágil, é resgatado pela intercessão de Abraão. O olhar para trás simboliza a saudade do pecado, da vida velha, da desobediência interior. A esposa de Ló olhou para trás porque, embora tivesse saído da cidade com os pés, ainda permanecia nela com o coração. O pecado mortal é uma rejeição consciente e deliberada de Deus. Mesmo assim, Deus oferece ao pecador um caminho de volta pela conversão. Deus nos convida hoje a sair de Sodoma, a deixar o que nos prende ao pecado e a não olhar para trás, mas caminhar na confiança de que Ele nos quer libertos e santos. No Evangelho, os discípulos seguem Jesus no barco e uma tempestade violenta ameaça submergi-los. Jesus, no entanto, está dormindo. Apavorados, eles o acordam clamando: Senhor, salva-nos. Ele responde: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e faz-se grande calmaria. O mar, na mentalidade bíblica, representa o caos e as forças do mal. O fato de Jesus dominar os ventos e o mar revela seu poder divino, pois, como diz o Salmo 89, versículo 10, dominais a arrogância do mar, e quando suas ondas se levantam, tu as acalmas. O sono de Jesus é pedagógico. Ele dorme para que clamemos por ele, para que aprendamos que nossa salvação não vem de nós, mas do Senhor que tudo domina. O episódio nos ensina que a fé verdadeira confia mesmo quando Deus parece estar em silêncio, porque sabe que Ele está no barco e quem está com Cristo não naufraga. O salmo de hoje é uma oração de confiança. Provai-me, Senhor, e examinai meu coração. O salmista pede para ser salvo não apenas do castigo físico, mas do caminho dos ímpios, do egoísmo, da mentira. O Senhor observa os passos do justo. Ainda que caia, não permanecerá caído, pois o Senhor o sustenta com sua mão. Esse salmo é um espelho da alma que quer permanecer fiel, mesmo em meio ao caos. Como Ló, na destruição de Sodoma, e como os discípulos no barco, o justo confia no Senhor e caminha com os olhos fixos em sua bondade. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos ensinam que Deus é justo, mas sempre salva os que se deixam conduzir por Ele. Que o seguimento de Cristo implica abandonar as seguranças falsas sem olhar para trás, e que a fé se revela no meio da tempestade, quando confiamos mesmo sem ver, e que o Senhor está conosco no barco da igreja e não nos deixa afundar. Segundo o Concílio do Vaticano II, a Igreja, na sua peregrinação,
é como uma barca sacudida pelas ondas, mas sempre conduzida pela mão do Senhor. A nossa oração deste dia nos leva a pedir ao Senhor que nos livre das sodomas que ainda habitam em nosso coração, que nos conceda uma fé que não duvida, mesmo diante das tempestades, e que saibamos olhar para frente, sem saudades do pecado, com os olhos fixos naquele que acalma os ventos da alma. Que o Senhor esteja no centro da nossa vida. E se Ele está no barco, nada temos a temer. Caríssimos irmãos, que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.